Filho do meio, Melissa, nossa filha caçula, né? E Jonathan ficou lá na nossa cidade, lá em Minas, e agora ele está conosco. Antes, na gravação desse vídeo, ele estava morando em Atibaia, agora está conosco lá. Ele tem 23 anos, vai casar também, está nesse preparativo. E Alexandre, nós temos os 3 filhos, um é biológico, 2 do coração. Alexandre é de Ilhéus, da Bahia, né? E Melissa é de Manaus, do Amazonas. E, como eu falei, estávamos todos para vir hoje de manhã, mas Melissa tem um problema alérgico muito grande, tem problema de asma, e na viagem de anteontem, nós estamos desde sexta-feira viajando para cá, chegamos ontem, 8h30 da noite, ela entrou em crise, e hoje de manhã, aliás, passou a noite tossindo, e quase que íamos para o hospital para o socorro. Fabiana decidiu ficar. Um dos motivos principais que nós estamos aqui em Atibaia é justamente porque Melissa é a portadora de uma síndrome chamada síndrome nefrótica. Não sei se tem alguém da área de saúde aqui, sabe o que é. É uma doença um pouco meio rara, né? Meia autoimune, umas complicações, mas graças a Deus ela está muito bem. E o acompanhamento dela é na Unicamp. Antes nós tínhamos 2 vezes por semana, depois 2 vezes por mês, depois de 2 em 2 meses. O tratamento está desde quando ela tinha 1 ano de idade, hoje ela tem 14, né? E graças a Deus agora está de ano em ano, e nos toca amanhã estar bem cedo na Unicamp para esse acompanhamento, né? E o segundo motivo eu gostaria que vocês estivessem orando por esse trabalho, por esse ministério. Mas nós vamos nos reunir também, esses 2 dias que nós vamos passar aqui, segunda e terça-feira, lá no seminário, para nós decidirmos sobre o CFTM, que é o curso de formação teológica ministerial, né? Uma das grandes necessidades que a gente viu lá não é só a necessidade material, né? Da pobreza, da roupa, do alimento, né? Da moradia, mas principalmente entre o meio evangélico, a necessidade da formação teológica. E devido a isso, a gente vê várias heresias, várias complicações no nosso meio da pregação da palavra, né? Fiel e digna da Bíblia. Então nós inserimos lá o CFTM. Nós vamos formar a primeira turma agora, de um curso de 3 anos, agora se diminuiu para 2 anos, mas esse então era 3 anos. Nós vamos formar a primeira turma de 12 alunos, né? E nós estamos na iminência de parar o curso. Eu particularmente não quero, estou orando a Deus, mas a nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus, e nós temos que andar segundo a vontade de Deus, não é verdade? Nós estamos estudando, vendo a possibilidade de parar por falta de recursos financeiros. Então gostaria que a igreja estivesse orando para que Deus possa nos dar esse recurso, para que a igreja possa para que Deus possa nos sustentar de maneira que possamos viabilizar esse curso lá no Vale do Jequitinhonha. Esses últimos anos, os últimos 3 anos, pastores, missionários, obreiros de igreja têm participado, né? Têm aprendido, e muitos deles dizem: eu pensava de tal forma, e olha como é que é, né? Pessoas que estão dispostas a pregar o Evangelho, a fazer a obra de Deus, mas por alguns motivos, né, não foram instruídos nem ensinados para tanto. Então esse é um dos nossos ministérios lá no Vale do Jequitinhonha, né? O curso do CFTM. Dentro desse percurso de missionário, Deus nos deu a oportunidade de gravar 3 CDs. Eu gostaria de compartilhar uma música com vocês antes de nós meditarmos a palavra do Senhor nesta manhã. Já enfrentei na vida certas circunstâncias e não consigo entender. E quando eu confio
Mas então eu estou lembrado, nunca fui abandonado. Toda prova que passei, jamais fiquei só. E quando olho para as vitórias, o Espírito me mostra que pelo fogo sou fortalecido no Senhor. Jesus não disse que seria sempre fácil de levar a cruz e caminhar, mas ele disse: vitória vem de lutas e também o socorro chegará. Então se lembre quando vierem os momentos que vai lutado para desistir. Diga não, clame por Cristo, e Ele dá poder para resistir. Eu sei que sem a mão de Deus eu morreria, mas posso descansar porque meu Deus vai me proteger. Jesus não disse que seria sempre fácil de levar a cruz e caminhar, mas ele disse: vitória vem de lutas e também o socorro chegará. Então se lembre quando vierem os momentos que inimigo vai tentá-lo para desistir. Diga não, clame por Cristo, e Ele dá poder para resistir. Diga não, clame por Cristo, e Ele dá poder para resistir. Ele dá poder para resistir. Clame por Jesus. Amém? Esse é o nosso suporte, é a nossa esperança e o nosso apoio no ministério. É que nos momentos de tristeza, de dificuldade, de necessidade, de alegria também, não é verdade? Clamarmos pelo nome do Senhor Jesus. Ele está pronto, sempre, com a sua fidelidade, para nos levantar e nos sustentar com a sua mão. Amém? Basta nós crermos, basta nós esperarmos no Senhor e aceitar a sua soberana vontade sobre a nossa vida. Abra a tua Bíblia em Atos, e nós vamos meditar um pouco aí em Atos, capítulo 1 e 2, né? Deixa aberta aí a tua Bíblia, e nós vamos estar. E nada melhor do que falarmos um pouco sobre missões. É o dever, a obrigação da igreja é ser uma igreja missionária. A igreja foi formada, foi organizada e foi criada para tal, para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo a toda a criatura. Não podemos perder tempo. Quantos aqui já fizeram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus? Todos que levantaram a mão são missionários. Muitas vezes pensamos que o missionário é só aquele que vai para o campo, não é verdade? Mas saiba você que cada um de nós somos
um missionário. E eu acredito que o crente só faz missões ou só evangeliza ganhando vidas para Cristo quando a sua vida ela está avivada. E quando nós falamos de avivamento, muitas vezes nós ficamos meio receosos de falar sobre avivamento, né? Porque ligamos avivamento com pentecostalismo, com neopentecostalismo, e assim vai, é uma mistura, né? E muitas vezes nós ficamos receosos de falar sobre o avivamento. Mas quantos de vocês que levantaram a mão já viveram um avivamento? Ou estão vivendo um avivamento? E falar de missões sem falar de avivamento é um pouco difícil, né? E como nós vamos ver aí em Atos, capítulo 2. Infelizmente, muitos de nós, muitos do povo de Deus, têm vivido e têm experimentado um vazio espiritual muito grande no que se refere à obra missionária. Talvez Samuel nunca mais vá me convidar, ou a igreja nunca mais vai me querer que eu venha aqui falar. Né? Samuel nem sabia, o pastor não está. Né? Mas muitas vezes nós somos crentes de banco. Não levamos a sério a nossa missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos dos que levantaram aqui têm um alvo missionário? Têm um alvo evangelístico? Toda vez que eu ganho uma certa pessoa, que é meu alvo evangelístico, eu tenho um outro. Tem aquele evangelismo de massa, quando você prega, muitos levantam a mão. Não é verdade? Mas eu gosto de ter aquele alvo evangelístico pessoal. Aquela pessoa que eu peço a Deus, Deus me orienta, me diz quem eu tenho que investir, pregando o evangelho, gota a gota, né? Não tem aquele ditado? Água mole em pedra dura, bate-bate até que fura. Aquela pessoa que muitas vezes nós pensamos que é impossível o evangelho ser penetrado na sua vida. É impossível ser evangelizado. Uma dessas pessoas que eu tenho como experiência, perdão, é a sogra do meu cunhado. E o meu cunhado também. Primeiro foi o meu cunhado. Ele é lá do Uruguai. E o Samuel sabe que aquela região ali, Uruguai, Argentina, talvez, não sei se Paraguai é assim, é um povo muito materialista. É um povo de coração muito duro. Para vocês terem uma ideia, o Uruguai, ele é conhecido no campo missionário como o cemitério dos missionários. Tinha um missionário lá que eu escutava e ele dizia bem assim: hermanos, irmãos, Satanás trabalha em Brasil e Argentina e descansa em Uruguai. Ele fazia dele o acampamento. Então por aí você podia ver que o povo lá era duro. E meu cunhado não era diferente. Caminhoneiro. E quando eu fui para lá, ali ó. E logo ele me convidou para morar na casa dele, logo no começo. Era evangelho, oração. Edson, o que você está passando? Problema. Não, vamos aqui, senta aqui comigo, vamos orar. Né? Deus falou assim, assim, assim. Lá vem você com esse... Né? Com o passar do tempo, ele foi ablandando, ele foi amolecendo, o coração de pedra virou um coração de carne. E Deus foi trabalhando. O Espírito Santo de Deus foi trabalhando. E ele se converteu. Quando ele se converteu, a mãe dele diz bem assim: eu nunca vou fazer parte desse povo aí, chamado povo de Deus. Eu nunca vou ir a uma igreja evangélica. Eu nunca vou me batizar. Eu disse, é essa. Deus disse, é essa. Começa a pregar para ela também, direto. E ela morava na cidade de Pelotas, que é uma cidade a 240 quilômetros da fronteira lá do Uruguai. E às vezes eu ia até Pelotas por motivo da nossa missão.
né? E eu chamava, Dona Olga, eu posso ficar na sua casa? Pernoitar na sua casa? Ela, pode, meu filho, sem problema nenhum. Chegava lá, ó. Primeira oportunidade, evangelho. Primeira oportunidade, evangelho. Primeira oportunidade, evangelho. Ela sofreu um ataque cardíaco, né? Eu digo, aproveitei a oportunidade, o evangelho. Se a senhora morreu hoje, para onde é que a senhora vai? Eu não sei. Deus lhe dá a certeza. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Depois de muita oração, muito pregar o evangelho na vida da dona Olga, ela aceitou o Senhor Jesus como Salvador. Uma pessoa que abria sua boca e dizia que nunca, para Deus não há impossível. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Mas eu quero inicialmente definir o que é um avivamento missionário. Um avivamento missionário é aquela experiência que temos com o Espírito que nos leva a renovarmos um sentimento ardente pelas almas perdidas. Eu digo que uma das características principais de uma pessoa salva em Jesus é quando ela ama as almas perdidas. Você ama as almas perdidas? Ou você só ama aquelas pessoas que te fazem bem? Você ama aquelas pessoas que pisam no teu calo? Você ama o mendigo que passa ali na rua? Você ama as prostitutas ou os prostitutos que muitas vezes fazem pontos em vários lugares aqui de São Paulo? Você ama o seu amigo de escola que muitas vezes faz bullying com você, por você ser crente? Você ama o seu chefe que muitas vezes te humilha na frente dos teus colegas de trabalho? Amar as almas perdidas não é ver o problema externo da pessoa que está do teu lado. Amar as almas perdidas é ver o real problema que esse ser humano, que essa pessoa tem, que é a cegueira espiritual. E nós estamos aqui, Deus nos enviou para livrar essas pessoas desta cegueira. Amém? Uma vez eu fui cego, uma vez tu foste cego, e alguém te falou de Jesus, e fez-te ver, e fez você ver a maravilhosa luz do Senhor Jesus. A tarefa missionária só é eficaz quando temos em nosso coração um sentimento pelas almas perdidas. O missionário Stevenson passou os últimos anos da sua vida em Samoa, no Pacífico. E olha o que os nativos falavam dele. Os nativos chamavam o caminho para a sua casa de o caminho do coração que ama. Nós estamos lá no Vale do Jequitinhonha, atualmente estamos morando na cidade de Teófilo Otoni, na verdade, paulista, né? Eu me considero paulista já, na verdade nem sei que eu sou mais, porque eu sou oriundo de Manaus, do Amazonas, sou amazonense, mas estou fora de lá desde 89, já estive no Uruguai, na Argentina, no sul do país, e assim vai, onde Deus nos envia, e agora nós estamos lá, no noroeste de Minas, né? É Teófilo Otoni, mas agora eu já aprendi a falar de Teófilo Otoni, né? E os mineiros me perguntam, onde você mora? Eu moro lá em Tchotchó. Né? E quando eu li a experiência desse missionário, eu falei para minha esposa, digo, Fabiana,
as pessoas deste lugar têm que encontrar na nossa casa um caminho de coração de pessoas que amam, onde eles possam encontrar refrigério, onde eles possam encontrar guarida, onde eles possam encontrar aconchego, amor verdadeiro. Eu dou graças a Deus pela vida da minha esposa, porque ela tem sido uma guerreira do nosso lado. Eu digo que ela tem sido 60% do nosso ministério. Os outros 40%, eu peço a Deus que nos capacite. A esposa que está ao nosso lado, orando, muitas vezes intercedendo de joelho, para que Deus nos sustente no campo missionário. E Deus tem feito esse trabalho. Nós estamos lá com o discipulado, ela tem 23 moças discipulando, de algumas igrejas, onde os pastores pediram, nos autorizaram a fazer. Eu estou com 19 rapazes, que nós estamos discipulando de várias igrejas. Também, há uma necessidade muito grande de discipulado e aconselhamento naquela região. O Brasil é muito grande. Temos várias igrejas, mas obreiros nós temos poucos. Os pastores têm que se desdobrar para poder fazer o trabalho. Então, quando chega a ajuda assim, eles pegam, não é verdade? E alguém já disse que o amor é o único tesouro que se multiplica por divisão. É a única dádiva que aumenta quanto mais você reparte. Na medida que nós amamos a alma perdida, Deus nos dá mais amor. Deus nos recompensa. E a igreja primitiva é para nós, lá em Atos 2, né? A igreja primitiva é para nós um modelo de igreja de cristãos avivados na prática da evangelização. E aí no capítulo 2 de Atos encontramos uma igreja que estava cheia de ousadia no Espírito para pregar as boas novas. Nós vimos que em Jerusalém os discípulos anunciaram o Evangelho e mais de 3.000 pessoas se converteram. Qual foi a última vez que você participou de um avivamento assim? Na igreja, aqui neste lugar. Não conheço o contexto dos irmãos, não conheço a situação atual da igreja. E vocês me perdoem se eu estou sendo duro, mas eu estou pregando a palavra. Qual foi a última vez que vocês viveram esse contexto de avivamento, de um avivamento missionário, de vontade de pregar, de vontade de sair daquela porta fora e falar de Jesus? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você, orando a Deus, disse: Senhor, me dá a oportunidade de falar para alguém de Jesus? E eu tenho certeza que mesmo sem tu pedir, Deus te dá a oportunidade para falar de Jesus para alguém. Não sei se você pega a condução, não sei se você dá carona para alguém, mas muitas vezes a pessoa está do seu lado. Deus manda a pessoa sentar do teu lado. Em uma dessas últimas experiências, eu passei uma vergonha. Eu fui para o dentista. Eu estava pregando. Fui para o dentista porque eu estava pregando numa igreja presbiteriana, lá em Teófilo Otoni. E de repente meu dente, saiu. Um pivô que eu tinha. Deu um problema lá na hora. Foi aquela risada, aquela coisa toda, né? Tive que ir para o dentista no outro dia. Tinha um adolescente assim que riu. Eu digo: olha, pode rir mesmo, porque se eu tivesse no seu lugar, eu estava rindo também. E fui para o dentista. E lá passei, eu perdi exatamente 48 minutos contado no relógio, sentado esperando o dentista ser atendido. E várias pessoas aqui do meu lado. De repente entra duas moças, jovens senhoras, bem vestidas, com literaturas na mão,
né? Você já pode imaginar quem são. Literaturas na mão. Agora ali, esperando, aguardando. Enquanto elas estavam esperando, elas começaram a distribuir a literatura entre as pessoas que estavam sentadas lá. Pediu licença da secretária que estava lá. A secretária disse, não tem problema. Depois que elas distribuíram, a secretária falou, ela disse, não, eu gostaria de falar com você. Lembra que eu fiquei de voltar aqui? Ela disse, é verdade, lembro. Depois que a secretária teve um tempo livre, estava sem fazer nada, a moça sentou. Ela evangelizou a moça ali na frente de todo mundo. A moça começou a chorar. A moça disse, eu estava precisando desta palavra. Infelizmente, ela estava sendo evangelizada por um segmento que muitas vezes nós encontramos na Bíblia que está errado. Mas quantas vezes de nós perdemos oportunidades como essa? Estamos com a faca e o queijo na mão e deixamos passar por vergonha, por timidez, por não saber evangelizar. Crentes de 40 anos, amados, não sabem evangelizar. Se você perguntar o que é o evangelho, não sabe responder. Essa muitas vezes é a nossa realidade em nosso meio. Então vamos ver como devemos nos preparar para um avivamento missionário. Primeiro, um avivamento missionário começa quando obedecemos e confiamos nas promessas. No versículo 4 do capítulo 2 diz assim, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Durante 40 dias Jesus esteve entre os discípulos e depois ele foi levado para o céu. Aí em seguida as perseguições do que começaram, a acontecer contra a igreja. Resta para aqueles discípulos apenas a promessa, e Jesus lhes ordena que esperassem em Jerusalém a promessa do Pai. Mas o que significa esperar em Jerusalém? Jerusalém, naquela época, era o centro de tudo, da religião, da política, das decisões importantes. Ali, naquele centro, naquela cidade, tudo acontecia. Era como se fosse essa São Paulo, no Brasil. Atos 2. 4. Atos 1, 4. 1, 4. Mas o que significa esperar em Jerusalém? Todos nós temos uma Jerusalém. Jerusalém é o nosso primeiro campo missionário. É o lugar que queremos alcançar para Cristo. Nesse aspecto, Jerusalém pode ser o quê? Pode ser a nossa casa, pode ser o nosso trabalho, pode ser o lugar onde nós passamos a maior parte do nosso dia, pode ser a nossa vizinhança. Mas cada um de nós temos a nossa Jerusalém. E muitas vezes nós queremos alcançar o mundo, alcançar as distâncias, mas não alcançamos a nossa própria Jerusalém, onde nós estamos. Quando alguém chega comigo e diz, missionário, pastor, eu quero ir para o campo missionário. Eu pergunto, quantos você já ganhou? Aonde você vive? Quantos você já evangelizou? Aonde você vive? O meu pai, minha mãe, meus irmãos não são crentes. Evangelize, ganhe para Jesus. Sua família, ela necessita ouvir falar de Jesus. Nós devemos ganhar pessoas para Jesus no lugar aonde nós vivemos. Imagine o que seria essa igreja se cada um de nós que levantou a mão aqui ganhasse uma pessoa para Jesus a cada 3 meses. 6 meses. Vamos colocar a cada ano.
né? Vamos dar um tempo mais espaço. Não é verdade? Aqui nós temos mais ou menos mais de 100 pessoas. Quando eu viesse aqui, no próximo ano, teria, se eu viesse, 200. Daqui a 3 anos, teríamos 300. Daqui a 5 anos, isso aqui não daria mais. Construir uma galeria, não sei o que vocês iriam fazer. Mas se cada um de nós nos comprometêssemos em evangelizar e ganhar uma pessoa para Jesus em nossa Jerusalém. Segundo, um avivamento missionário começa quando renovamos nossa esperança. Lá no versículo 6, Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Durante 40 dias Jesus esteve, na verdade, como eu já falei, com os seus discípulos. Então alguém lhe pergunta, Senhor, em que tempo restaurarás o reino de Israel? Nessa pergunta vemos uma semente de esperança. Os discípulos de Jesus eram homens esperançosos. Qual é a tua esperança? A tua esperança está realmente no Senhor? A minha esperança está no Senhor. Claro que nós sofremos, claro que nós queremos ter uma boa vida aqui na terra, não é verdade? Nós queremos viver em alegria, paz, harmonia, mas a maioria das vezes não é assim, principalmente no campo missionário. Tristeza, dificuldade, problemas, aflições, alegrias também, vitórias também no Senhor. Mas, amados, se a nossa esperança, a minha e da minha esposa, não fosse no Senhor, nós já havíamos desistido do campo missionário. Se a tua esperança não for no Senhor, você não irá vencer. Hoje em dia, a doença do século, né, até um tempo atrás, era a AIDS. Hoje é a depressão. Eu escutei um médico falar que logo, logo nós vamos ter mais números de mortes devido à depressão do que soro positivo. É assustador, não é verdade? Mas em nosso meio, que temos a esperança no Senhor, há pessoas morrendo, se suicidando. Onde no nosso meio há pessoas que têm a esperança naquele que dá a vida, estão tirando a vida. Onde está a tua esperança? E como exemplo, nós temos os discípulos de Jesus, que eram homens esperançosos. Eles permaneciam juntos, dia a dia, nas orações coletivas, num sentimento de confiança, num cumprimento daquilo que Jesus havia lhes dito acerca da promessa do Espírito Santo. Eles estavam esperando no Senhor. Um avivamento, terceiro, um avivamento missionário chega quando aprendemos a cultivar um sentimento de conquista. Versículo 8 diz, sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Eles estavam lá reunidos esperando no Senhor, a esperança no Senhor. O Espírito Santo de Deus veio, os tomou. E eles saíram para a conquista. E
muitas vezes nós ligamos esse tomar do Espírito Santo com algo sobrenatural, né? Sobre cair, rolar, bater, falar. E nós sabemos que a partir do momento que nós temos um encontro verdadeiro com o nosso Deus, quando nós deixamos o Senhor Jesus entrar, limpar a casa, Ele nos dá um Espírito, o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, e Ele começa a habitar em nós. E é desse Espírito que eu estou falando, é o Espírito Santo de Deus, que habita em ti, desde o dia em que você aceitou e deixou que o Senhor Jesus fosse o Senhor da tua vida. É esse Espírito que tem que se mover em ti, é esse Espírito que tem que actuar em ti, é você deixar que esse Espírito faça com que você seja um pregador, um missionário, tomado por uma intrepidez tamanha, que você não terá vergonha de pregar o Evangelho, que você irá aproveitar todas as oportunidades para falar de Jesus. E foi assim que aconteceu com os discípulos. O apóstolo Pedro foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, e ele pregou de tal maneira: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a palavra nos diz que mais de 3.000 pessoas se converteram. Temos que ser tomados por esse espírito de conquista. Ai de nós, brasileiros, se não fosse o espírito de conquista dos desbravadores, né? Do velho mundo. Nós estamos no âmbito espiritual. Temos que ser conquistadores, conquistar almas para o reino de Deus. Há crentes, amados, há mais de 30 anos, 40, que nunca tiveram a experiência de ganhar uma alma para Jesus. E nós não estamos falando aqui sobre doutrina da salvação, não. E nem duvidando da salvação de ninguém. Mas eu sempre que tenho oportunidade, eu falo. Se você não tem amor pelas almas perdidas, você tem que rever a sua definição de certeza da salvação. Quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, esse amor começa a trabalhar. Nós começamos a ficar inquietos pelo Espírito, para pregar o Evangelho, para ganhar almas para o reino. E na Bíblia nós temos vários homens que foram conquistadores. Abraão, Daniel, José, né? Nós estamos sem tempo para trabalhar um pouco nesse tema. Mas que cada um de vocês que levantaram a mão aqui, com a certeza da sua salvação, seja um conquistador, seja movido pelo Espírito Santo de Deus e se torne um conquistador de almas perdidas. Quarto, um avivamento missionário começa quando há perseverança na oração. Não dá para ter um avivamento missionário sem a oração. Perseveraram unânime em oração, no versículo 14. Antes do Pentecoste, a igreja orava. Este era o comportamento diário da igreja. Em Atos 2:1, a Bíblia diz: estávamos todos reunidos num só lugar. Havia uma maioria que orava, que buscava, que clamava pela promessa e pelo Espírito de Deus. Você ora, a igreja ora por um avivamento missionário, a igreja busca que Deus sacuda esta igreja, sacuda você, para que você seja um conquistador no campo missionário. Devemos ser específicos para Deus. Muitas vezes somos específicos só quando temos uma necessidade pessoal. Só quando temos uma enfermidade, um problema na casa, um problema financeiro, aí somos bem específicos para Deus. Mas quando se trata do reino, quando se trata para a obra de Deus, muitas vezes somos evasivos.
Temos que ser específico também. Senhor, me usa. Senhor, arde em mim o amor pelas almas perdidas. Se você não tem, se você sente que você não tem, se você sente que você é frio nesse sentido, busque de Deus. Ele que tudo pode, Ele que é o Criador de todas as coisas, Ele que é o Eterno, te dará com certeza esse amor. Porque esse amor habita em ti, você precisa apenas colocá-lo em prática, desenvolvê-lo. E uma maneira de desenvolver é orar, é buscar a Deus. De fato, a igreja de joelhos, ela traz o céu à terra. A igreja de joelhos, ela saqueia o inferno. Eu não gosto de materializar a coisa. Nós sabemos que essa posição de joelhos, né, muitas vezes não reflete nada e não diz nada se o teu coração não está de joelho. Não é verdade? Se você realmente não está de joelho diante de Deus. Mas nós sabemos que se prostrar, estar de joelho, é uma demonstração de dependência, de humildade, de se humilhar diante do Senhor. E outro dia eu estava indo da igreja, da nossa igreja lá, que nós estamos frequentando. Eu participei do primeiro culto, que começa às 5h30. Nós saímos de lá, ainda passamos pelo lado da igreja católica, uma igreja muito grande que tem lá. E a igreja estava super lotada. Tinha gente do lado de fora. É uma igreja católica mais carismática. E os que estavam do lado de fora, estavam todo mundo de joelho. Eu sei que isso não representa, como eu já falei para vocês, se realmente o coração da pessoa não está de joelho. Mas até isso nós perdemos. Nós perdemos a reverência. Nós perdemos já a maneira de nos expressarmos corporalmente, né? Demonstrar aquilo que está no nosso interior e expressarmos corporalmente, ou seja, de nos ajoelharmos. Quando o pastor pede para que nos ajoelhe por algum motivo, quantas vezes você já entra no seu quarto, ou já entrou, ou entra no seu quarto, sozinho, tranca a porta, como nos ensina Jesus, e te ajoelha diante do Pai. Muitas vezes sentamos na cama, não queremos estar no conforto, né? Orando. Não que isso vá fazer da tua oração mais poderosa, mas vai demonstrar diante do Senhor a tua dependência, é de você se humilhar diante de Deus. Joelho no chão, joelho no chão. O famoso cientista Isaac Newton disse: posso usar meu telescópio e observar milhões de quilômetros no espaço, mas posso entrar no meu quarto e em oração aproximar-me mais do meu Deus, sem a ajuda de qualquer instrumento. Olha o poder da oração. É chegar diante do Eterno, do Criador de todas as coisas, das estrelas, das galáxias. Com um simples gesto, orar. Em Atos 12, versículo 5 diz: a igreja fazia contínua oração a Deus. E o maior exemplo de oração, de uma vida de oração, é o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus. Ele precisava ter esse diálogo, essa comunicação com o Pai. E ele sempre dava o exemplo de se afastar e orar. De nos ensinar como orar. E até mesmo de dizer, quando nós não soubermos interceder, o Espírito Santo de Deus interceder
intercederia por nós. Antes de terminar, eu gostaria de deixar um outro exemplo de oração. Nós sabemos que a Coreia do Sul é um dos países mais evangelizados do mundo. Mas não era assim. Na verdade, não era assim. E uma igreja, nesse século, começou com uma reunião de oração ao meio-dia. Depois de um mês, um irmão propôs parar com essa reunião de oração, porque ele dizia assim: estamos perdendo tempo. Já oramos um mês e nada mudou, nada aconteceu. Temos sermões a serem pregados e visitas a serem feitas. Não podemos aqui ficar desperdiçando tempo com oração. A maioria, porém, decidiu continuar orando até que Deus fendeu o céu e desceu poderosamente. O resultado qual foi? Mais de 1 milhão de pessoas se converteram neste ano. E assim os anos vindouros. E assim foi sucessivamente. Atualmente, mais de 1 milhão de pessoas se convertem na Coreia do Sul. E lá nós temos a maior igreja, Amados, nós temos que voltar a orar pelas almas perdidas. Se você não tem esse hábito, coloque esse hábito em prática, comece a praticá-lo. Oração, oração, oração. Vou fazer uma pergunta aqui, muito pessoal. E você não precisa responder em voz alta, não. Quanto tempo você gasta em oração? O dia tem 24 horas. Quanto tempo você gasta em oração? Quatro horas? Sobram 20 horas para você viver sobre o efeito dessas 4 horas de oração. 2 horas você ora por dia? Uma hora. Você gasta 1 hora de oração? Do seu tempo? 30 minutos. Você gasta 30 minutos orando? Não vou diminuir porque não é possível. Menos de 30 minutos não dá. 10 minutos? Tem crente que passa 24 horas e não ora. O tipo de oração que eu estou falando aqui não é aquela oração antes de comer, que muitas vezes é automática. A oração que eu estou falando aqui é aquela oração que você fica nu diante de Deus. Onde você se desfaz de tudo aquilo que você aparenta ser para quem está do seu lado. E você se coloca realmente tal qual, ou tal como é, diante de Deus. E deixa Deus trabalhar detalhadamente na tua vida. É esse tipo de oração que eu estou falando. E é impossível, amados, com a pecaminosidade que nós temos, passarmos menos de 30 minutos diante de Deus, para que Deus possa trabalhar na nossa vida. Como podemos amar as almas perdidas, se nós não tratamos diante de Deus nem conosco mesmos? Se não deixamos Deus agir em nós mesmos, como vamos ser portadores do poder do Evangelho de Deus que liberta, que salva, que cura, que transforma, se nós não nos deixarmos ser transformados por este poder? É dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, nós devemos deixar Deus agir no nosso coração, na nossa vida.
É impossível isso acontecer se nós não temos uma intimidade com o nosso Deus. Não podemos perder mais tempo. A eternidade está à porta. Milhões indo de cabeça para o inferno, porque a igreja de Deus não está trabalhando. E nesta noite a palavra de Deus para o nosso coração é: acorda, igreja. Desperta, igreja. Cria em ti um espírito de conquistador de almas. E tu vai ver as recompensas de Deus sobre a tua vida, a vida da igreja. Amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã. Eu gostaria de terminar cantando, agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele tem feito e que Ele fará na minha vida, na tua vida e na vida dessa igreja. Amém. Se você puder, cante comigo. Tua vontade